O protagonista era alguém muito importante na sua vida passada. Ele era o rei divino do reino. Ele possuía uma aura muito grande. Para o azar de seus inimigos ele voltou, agora como um estudante de universidade. Ele promete levantar novamente sua espada e se vingar de todos. A história começa com o protagonista chamado Vufu acordando. Ele não consegue acreditar que ainda está vivo. Ele reconhece o lugar e é um dormitório universitário. Ele logo percebe que renasceu. Vufu não se lembra porque tem tantos machucados e feridas. Não há energia espiritual em seu corpo. Seus 30.000 anos de cultivo acabaram. Seus inimigos são verdadeiramente impiedosos. O protagonista cresceu no reino mais respeitado da espada. E lhe foi dado o título de rei divino do reino. Inúmeros especialistas da jovem dinastia judaica o cercaram. Mas no final tudo terminou em exaustão e raiva. Talvez esta sala não pudesse resistir ao poder de tantos especialistas ao mesmo tempo. O menino renasceu como um estudante da Universidade Yunhai. Ele renasceu para a desgraça de seus inimigos. O momento em que ele recuperaria seus poderes seria o momento do fim da jovem dinastia judaica. As portas da sala se abriram e uma linda garota entrou. Ela não sabia que nosso protagonista Vufu já estava acordado. O nome dela era Li Men. Vufu já lembrou porque seu corpo estava cheio de cicatrizes. A menina veio devolver os presentes que ele lhe deu porque eles haviam terminado. Vufu foi espancado porque tentou dizer a Li Men que a garota o havia abandonado. Como resultado, ele foi humilhado na frente de todos e também insultou Etienne Hall. Esse cara conhecia bem o pai do protagonista porque trabalhava na empresa dele. Como Vufu insultou Etienne, ele demitiu seu pai diretamente da empresa. Vufu perguntou à menina se ela tinha mais alguma coisa a dizer. Li Men está indignada porque o ex-namorado se atreveu a insultar, mesmo no momento em que ele próprio é tão insignificante. Ela sugere que ele se olhe no espelho. Ela fala que seu pai se ajoelharia diante de Etienne e pediria desculpas. Só então o pai do prota poderá continuar trabalhando para a empresa. A verdade é que a família inteira depende do salário do pai. O menino não consegue acreditar que essa garota realmente gostava dele, mas ele tem lembranças desses sentimentos. Na sua opinião, ele acha que os homens não se ajoelham, então ele e o pai não vão a lugar nenhum. Li Men acha que esta decisão está errada. O protagonista manda a garota contar ao Etienne como encontrá-lo quando ele quiser. A garota veio entregar esta mensagem por causa do relacionamento passado deles. Ela acha que o prota não sabe o que é bom para sua família, por isso ela deseja que ele se ferre. Li Men sai batendo a porta. Agora o prota deve curar suas feridas e aumentar sua força. Ele precisa de chá. Felizmente ele se lembra de todas as técnicas de cultivo. A técnica mais adequada é a arte da purificação. Ela dos 9 submundos. A rapidez com que ele entrará no reino perfeito de Li é uma questão de tempo. Vufu deve começar a curar suas feridas. Acima da cabeça do protagonista sua espada estrela começa a aparecer. O menino pensou que sua arma tinha sido levada por outros e não tinha esperança de recuperá-lo. É uma arma extremamente agrada. Antes de entrar no reino moderno do Shi, se os outros cultivadores descobrissem esta espada, o protagonista estaria em apuros. Sua espada está gravemente danificada. Agora as feridas do protagonista foram curadas. Então ele pode testar sua força atual. Ele decide fazer isso direto na sala. Uma técnica de luta comum que na verdade carrega uma lâmina afiada de Shi. O protagonista senta-se em uma árvore e cultiva energia. Sua energia atual é limitada no terreno. Não será um problema para ele cultivar Shi de melhor qualidade. No momento a densidade do Shi é muito baixa para um maior progresso. Um cara viu 4 caras no parque. Ele está procurando por Vufu. Um deles disse aos outros que seu companheiro gostava de vir aqui, mas agora o lugar parecia vazio. Ele sugeriu que voltassem amanhã e olhassem novamente. Os 3 caras não gostaram disso. Eles acham que o homem está trapaceando. O cara alto é o Wang Men, colega de quarto do personagem principal e seu único amigo de uma vida anterior na Terra. O Wang Men sabe que Vufu se recuperou dos ferimentos. Ele implora aos homens da casa que o deixem ir, mas eles o lembram que não quebraram as pernas de Vufu da última vez por causa de sua sinceridade. Na opinião deles, ele cavou a própria cova quando pagou de durão na frente de sua noiva. Não faz sentido pedir misericórdia desta vez. Eles acham que o Wang Men os traiu e uma briga começa. O homem disse que o cachorro dos homens de Wang é na verdade um galgo. Ele quer bater na cadela, mas o dono a defende. O homem diz que Vufu está deitado na cama há dias e irá de base se for espancado novamente. Agora o grupo percebeu que foi enganado para trazê-lo aqui. Eles decidem espancar o vizinho do prota, mas Vufu defende e pede ao agressor
agressor que vá embora antes que ele fique com raiva. Wang Mei não entende por que seu amigo veio e pede que ele fuja, mas o protagonista sugere que Wang Mei fuja. Etchen está indignado porque Wu Fu se atreve a aparecer e machucar seu irmão. Eles querem espancar o protagonista. Seu vizinho insiste que o menino fuja. Wu Fu acha que apenas a gangue da casa deveria fugir. Uma luta começa. O protagonista defende com sucesso todos os ataques. Ele desarma o terceiro irmão. Como está convencido de que isso é impossível, há poucos dias seu adversário estava fraco, mas hoje ele já está muito forte. O protagonista pede que ele se lembre de como era antes de preparar o chá. Ele promete lembrar de tudo e vai embora com o irmão. Um ancião passou e achou que Wu Fu estava tirando sarro. Ele resolveu dar uma lição no menino. O homem não achou que fosse profissional. Ele decidiu manter a companhia do herói e lutar contra ele. Como foi dito que Wu Fu já os havia deixado ir, e Wang Mei percebeu que eles haviam sido confundidos com bandidos. Wu Fu pensa no vizinho. O protagonista está convencido de que não há vergonha em fugir se não tiver condições de bater em alguém. Wang Mei sai. Ele deseja sorte ao amigo. O mais velho acha humilhante lutar com pessoas comuns contra um cultivador. O que ele não sabe é que esses caras decidiram criar problemas para si próprios. Talvez o poder perfeito do Reino Xi seja perturbado por algumas pessoas. Wu Fu evitou habilmente o ataque. O mais velho percebeu que era o poder imperfeito. Foi uma coisa ruim. Wu Fu não aproveitou para atacar o mais velho e não tinha certeza se o homem estava falando a verdade. O cultivo do homem é 2 níveis superior ao do protagonista, mas sua energia espiritual é muito fraca. É um trauma. Os canais de energia do idoso estão danificados, então ele não consegue usar todo o seu poder. Agora a maior parte dos danos aos seus canais de energia foi reparada. Um simples cultivo de Qi perfeito tem essa habilidade. Um traço de líquido vermelho podia ser visto nos lábios do ancião. Seus subordinados perceberam isso e decidiram intervir. Eles culpam o Wu Fu por tudo e decidem capturá-lo. Os caras veem que ele é um cultivador. Eles não se sentem intimidados pela situação porque têm armas. Eles dão um tiro, mas Wu Fu desvia das balas. O homem mais velho ordenou que saíssem. O homem não permitiu que abrissem fogo. Em vez disso, ele deu um tapa no rosto de seu subordinado. Ele agradeceu ao chefe por curar suas feridas. O mais velho lamentou o mal-entendido. Os subordinados não entendem por que seu chefe pede desculpas. O prota pôde ver que o homem não tinha mais intenções. Caso contrário, o resultado poderia ter sido muito diferente. O homem mais velho gostou da piada, mas não estava brincando no momento. O homem pensa que Wu Fu é realmente um cultivador do Qi perfeito. Ele faz um pedido ao jovem. O homem tem uma filha que também bloqueou canais. Ele espera que Wu Fu ajude. Seu subordinado diz que mesmo Du Xin Yuan não conseguiu curar os canais de energia bloqueados pelas jovens. O menino não tem certeza se Wu Fu será capaz de fazer isso. O jovem pensa que o protagonista é apenas um desonesto. Em sua opinião, o chefe deveria reconsiderar. O subordinado mais velho se volta para o Wu Fu com o pensamento de que até mesmo quase grão-mestre não pôde fazer nada. O menino sugere que o protagonista está farto da vida e decidiu enganá-los. O jovem leva um soco na cara do chefe por dizer isso. O homem mais velho se ressente da arrogância de seus subordinados. Ele pensa que é um canalha que de repente se tornou um especialista. O homem mais velho pede a Wu Fu que ignore seus subordinados. O protagonista não lembra que aceitou ajudar. O guarda-costas do homem não desiste. Ele chama Wu Fu de pirralho ingrato. O mais velho vê que o protagonista possui habilidades excepcionais. Ele acha que a energia espiritual por si só não é suficiente para cultivar. O menino concorda com ele. O homem disse-lhe que ele tinha uma vila no assentamento Tianfu que tinha uma abundância de energia espiritual. Ele ofereceu ao seu salvador para vir e cultivar a qualquer momento em troca de ajudar sua filha. Esta é a ala favorita da senhorita John, apenas para o cultivo do Qi perfeito. O alto conteúdo de energia espiritual parece tentador para o protagonista. O mais velho acrescenta que é muito tranquilo. Ninguém será uma distração. Se Wu Fu puder curar a filha do homem, ele pode pedir qualquer coisa, vila ou outro. O homem pensa que o problema está nos meridianos bloqueados. Nada demais. O homem prometeu incomodar Wu Fu em breve para conhecer sua filha. O protagonista deixa seu número com o mais velho. O guarda-costas promete acabar com Wu Fu se ele não curar a patroa jovem. O telefone do homem toca. O cara ficou zangado porque Wu Fu não se desculpou e ousou espancar seus homens. O homem presumiu que fosse Li Men. Seu companheiro deu-lhe 10 minutos para vir resgatar o cachorro, e Wang Mei estava com medo de vê-lo e agora o próprio homem iria até ele.
Os homens com os morcegos estavam escondidos na esquina. Eles já venceram o Vufu uma vez, mas desta vez, mesmo que o corpo do cara seja de ferro, ele ficará incapacitado. Chefe diz a eles para ficarem para trás ou eles serão salpicados de líquido vermelho. Boss está sentado na companhia de Li Men. Wang e cachorro do protagonista estão amarrados em um canto. Vufu chegou à reunião. Assim que entrou ele foi atacado por homens. O menino lutou facilmente contra o ataque. Li Men lembra que ainda ontem Vufu estava deitado na cama sem forças, mas o menino diz que isso foi ontem. Os guarda-costas da casa pensam que o protagonista tem uma armadura de aço. Li Men não consegue acreditar que seu ex-namorado tenha se recuperado tão rapidamente. Ele definitivamente se preparou. Vufu veio resgatar seu amigo e seu cachorro. Primeiro de tudo, ele libertou a cabana. Wang Men pensou que havia sido esquecido, mas o protagonista o salvou também. Vufu foi atacado por trás por outro guarda-costas, mas ele falhou. O patrão viu que o cara lutava bem, mas aquela força não era suficiente para enfrentá-lo. Ele ordenou que Vufu fosse espancado até o fim de sua vida. Os meninos correram para lutar, mas o protagonista afastou todos eles. Ele se ofereceu para lutar contra Taeyeon Hall e sua ex-namorada, mas eles recusaram balançando a cabeça. Agora eles estavam empatados. Wang Men não consegue acreditar que ainda é seu velho amigo. Lee não acha que o prota fosse legal por causa de suas habilidades. A menina é viciada em ouvir gritos por causa do ex-namorado. Ela desejou que Vufu fosse de base. O cachorro do protagonista mijou na perna da menina. Um estranho entra na sala. Ela está indignada porque Vufu fez uma bagunça em sua propriedade. A garota quer resolver o assunto com uma briga. Ela vê que a manifestação da espada de Vufu é muito destrutiva. Ela fica surpresa ao ver tantos problemas vindos de apenas um cultivador de chi perfeito. Como avisa que esse é o cara que espancou todos. Os guardas Uski decidiram esfregar a perna da menina. Vufu percebe que a garota é muito rápida. Ela o ultrapassa por uma bala. Ele definitivamente não é páreo para ela. Vufu bloqueia o golpe. Li Men não sabe quando se tornou tão forte. Estão surpresos que Vufu tenha parado inesperadamente porque ele era um cultivador. A menina achou que o protagonista não conseguiria mais resistir. Vufu acha o talento dela incrível, mas seu erro é óbvio demais para ele. Agora ele não é apenas um trapaceiro, mas também um pervertido aos olhos das meninas. Ela não pode usar sua energia espiritual. Foi Vufu quem o bloqueou. A menina pede que as coisas voltem a ser como eram antes. O protagonista promete fazê-lo, mas não agora. Taeyeon, como não sabe o que seu oponente quer? A menina insiste que esta é a família Siux e eles não têm o direito de fazer bagunça aqui. Vufu pediu aos guardas que lhe contassem quem estava causando o problema. Eles disseram a ela que foi Taeyeon quem os fez lutar com Vufu. Ela percebeu que haviam mentido para ela. Vufu ofereceu um pedido de desculpas, mas ela recusou. Ele então levou um soco no rosto. Isso o deixou muito irritado. Ele prometeu se livrar do protagonista e arruinar sua vida. Vufu explicou que poderia encontrá-lo a qualquer momento se quisesse vingança, mas agora precisava se desculpar. A filha do dono do estabelecimento ficou chateada porque Taeyeon não conseguiu se desculpar por causar confusão em sua família. O homem se esforça para se desculpar. Vufu ordena que ele vá embora. Li Men correu atrás do cara para saber como acalmá-lo, mas os homens a rejeitaram. Não foi fácil para a garota segurar o cara grande, rico e durão. Ela não pode deixar Vufu estragar tudo. Ela acha que seu ex-namorado é um bastardo. O protagonista se despede da garota. Como ele ainda tem coisas para fazer, ele acha que eles se encontrarão novamente mais tarde. A garota lembra que o Vufu ainda não abriu o selo dela. Ela acha que é possível que o cara esteja no reino do chi perfeito. Taeyeon vem ver seus amigos. Eles percebem que ele foi espancado. Os meninos não sabem quem foi corajoso o suficiente para fazer isso. Ele pede a seu irmão que o ajude a dar uma lição a alguém. O irmão Bill fica surpreso porque o segundo jovem mestre da família foi insultado por alguém. Essa pessoa provavelmente não sabe que é mais velho da gangue. O irmão mais novo diz que foi espancado por alguma escória sem o seu conhecimento. Ele pede que Vufu não vá de base muito rapidamente. Tian quer que o protagonista saiba as consequências de machucá-lo. Os inimigos do protagonista vivem há 1000 anos. Mesmo que tenham treinado a atmosfera, ele deve manter a calma e não ter pressa. Membros do time de basquete da escola
escola entram na sala de aula. Eles ficam surpresos ao ver Vufu ainda indo para a aula. Os meninos acham que ele é louco. O chefe da família de Taeyeon é membro do time de basquete. Vufu insultou e não pensou nas consequências. Os colegas do personagem principal acham que a turma nunca fica quieta por causa dele. Os estudantes acham que Vufu deveria se desculpar e nunca mais ser visto por Tian. Como resultado, Vufu enfrenta todos de sua classe no clube de basquete. Os colegas não concordam. Eles não querem assumir a culpa pelo Vufu. Para eles, o protagonista é como um rato tentando quebrar uma tigela de mingau. Se Vufu vencer, eles o deixarão em paz. O Wangman implora. Ele não aceitou o desafio porque nunca jogou basquete antes. Vufu acha que o jogo é muito fácil para ele. Se perder, o protagonista terá que chamá-lo de papai. E se ele vencer, será o contrário. Todos os alunos querem assistir a esta competição. Vufu percebe que pode aceitar a derrota, mas isso não será um insulto para ele. Não importa quem ganha ou perde. O importante é não desistir muito rapidamente. A multidão duvidava que o gordo e os dois gnomos fossem capazes de vencer. O nome de Joe-san foi gritado nas arquibancadas. Ele é o presidente do clube de basquete e seu pai é o diretor da escola. Deve ter sido uma derrota esmagadora. Josen é o melhor amigo de Tian e Vufu insultou os dois. Seus colegas acham que ele será expulso. Não adianta ganhar ou perder. Ambos os lados sentam-se. O jogo dura 30 minutos. O time com mais pontos ganha. O jogo começa. 3 bolas foram lançadas no ringue do time do Vufu. Josen aplaudiu nas arquibancadas. Wang achou que eles não tinham chance, já que até o árbitro havia dado a bola para Joe-san no início. Vufu garantiu ao amigo que o jogo estava apenas começando. Vufu provou ser muito rápido. Ele marcou vários gols ao mesmo tempo. A multidão não esperava que Vufu vencesse tão rapidamente. O placar agora é 17-20. Joe-san está furioso. O Fou o impediu de marcar. Os espectadores podem ver que os caras do clube de basquete estão literalmente manchados. Ninguém esperava do protagonista esconder suas habilidades. Agora são só os 2 contra os 8. Josen marca mais um gol e sugere que Vufu mude de time ou mostre suas habilidades. Não há como 2 deles vencerem os 8 que o time de basquete trapaceia abertamente. Faltam 10 minutos para o final do jogo. A batalha apenas começou. Membros da equipe de Joe impedem Vufu de jogar. O garoto se liberta e impede seu time de marcar. Josen não percebeu que o adversário está na frente. O Fou marca com o seu lado do campo. O time de basquete acha que é tudo uma piada. Joe acha que é tudo uma projeção do longo círculo. Para ele, é impossível que o adversário tenha sucesso. A pontuação é 3.523. O Wangman está animado com o que está acontecendo. Josen implora para parar Vufu, mas sem sucesso. A multidão aplaude o time de 2 homens. O time de basquete acredita que não importa o quão rápido você seja, é tarde demais para mudar alguma coisa. A equipe de Vufu vence por 42-31. Alguns alunos ainda acham que ele é um lixo e não entendem como ele pode ser tão forte. O homem que Josen odiava o envergonhou. O time envergonhado quis sair de campo, mas Vufu perguntou se eles haviam esquecido alguma coisa. O protagonista quer que seu irmão Joe o chame de pai. Os membros do clube de basquete pareciam estar farto da vida de Vufu. O pai não pode aceitar um filho que não demonstra lealdade. Joe não quer cumprir os termos do jogo. Começa uma luta, e o protagonista vence Joe logo, e Vufu ficam se enfrentando. O capitão do clube de basquete quer fugir por causa da derrota, mas tem que pagar a conta. Joe percebe que seu oponente é muito forte. Ele tem certeza de que o protagonista se arrependerá dessa ação, insiste Vufu. E Joe pronuncia a palavra papai. O protagonista diz que não há filho mais inútil no mundo do que Joe, e vai embora. Wang acha que seu amigo deveria ter cuidado com os grandes. Vufu cultiva energia. Existem 3 tipos de 9 meditações. Eles são divididos em ambientes de gasificação de baixa, média e alta ordem. Você precisa encontrar um local com uma aura forte para superar o primeiro nível de perfeição. Wangman entra na sala e anuncia que a turma vai fazer uma caminhada. Ele se oferece para se juntar a eles. O acampamento deles fica perto de Tian. Como Yuan é cercado por montanhas e lagos, a natureza lá é muito bonita. Mais importante ainda, haverá lindas garotas lá, explicou Vufu. Wangman acrescentou que era um ponto de encontro para a maioria das pessoas ricas de Yunhai. Há um lugar lindo e famoso lá. Vufu quase passou da primeira fase e também era um ótimo lugar. O protagonista concorda, mas pediu
pediu aos amigos que cuidassem do registro. O Guimen ficou feliz em ajudar. A turma fez uma excursão. Os colegas não gostaram que os dois amigos os acompanhassem manualmente. A namorada de Nanya acha que Vufu é bastante impressionante porque ele não apenas insultou Tianhou, mas também derrotou Zoitan. A menina disse que estava apenas brincando com os sentimentos do ex. Ela acha que ele é indigno. Nanya aposta que Vufu não viverá mais do que alguns dias. O cara ignora essas observações. A garota tem certeza de que seu namorado garantirá que Vufu não consiga sair da cama novamente. Wang Mango olha para o cenário que vê em seu estado que merece o título de mais luxuoso. Vufu diz ao motorista para parar o ônibus. Seu amigo avisa que eles ainda não chegaram. O menino responde que tem que passar na casa do amigo. Ele diz ao amigo para não se preocupar e promete encontrá-lo mais tarde. Na opinião de Men, ele gosta de jogar duro, mesmo que não seja de propósito. Seus colegas pensam o mesmo. Eles gritam atrás dele para garantir que ele não se perca. Wang percebe que muitas pessoas gostam de desprezar as pessoas. Vufu liga para ele e diz que ele já está lá. O homem avisa que sua filha está esperando por ele e que agora ele sairá ao encontro do hóspede. O protagonista é convidado a entrar. A energia espiritual da mansão é bastante densa. Parece ao menino que isso será suficiente para dar um salto para o reino do Xi. O mais velho apresenta sua filha Wu. Acontece que eles se conhecem. É difícil de acreditar, mas é a mesma garota do bar. Ela fica chocada porque seu pai a está apresentando ao pervertido. Vufu não consegue acreditar que é ela. Shan estava falando, e a garota não consegue acreditar que seu pai está chamando esse cara de mestre. O cara pede para não procurar outras pessoas. É só ele aqui. Misu Jiang suspeita dele. Ela acha que o homem está tramando alguma coisa. Ela não terá medo de Vufu por causa de suas habilidades. Vufu explica que veio para curá-la. A menina não acredita que um simples cultivador possa ajudá-la. Seu pai diz a ela para não julgar um livro pela capa, pois as habilidades desse cultivador estão muito além das do comum. A garota diz que só ela está fora dos limites e que Vufu é um pervertido comum. Shan preparou os componentes médicos. Embora os personagens principais não tenham pedido que ele fizesse isso, Vufu acha que este é um gesto muito generoso. É um dos excelentes materiais para cultivar. Misu insiste que o cara não é apenas um pervertido, mas também um trapaça. Ela estará observando de perto. Vufu tem certeza de que os problemas da filha mais velha não são tão grandes e que esses materiais não são realmente necessários. A menina diz que nem mesmo o grão-mestre que seu avô contratou conseguiu curá-la. Segundo ela, a língua do protagonista é longa demais para um mero cultivo de chi. O guarda do homem acha que o menino é um bandido mesquinho. O cavalheiro se pergunta se foi apenas um acidente. Os mais velhos, as filhas, os meridianos estavam bloqueados há anos, sem falar no grande mestre dos espíritos primordiais. Nem mesmo um especialista poderia curá-lo. Vufu se considera um especialista merecedor em retribuição. Ele não acredita que seja um mero espírito primordial. O menino usa a força para curar a menina neste momento. Seu pai teme por sua vida. Ele quer saber quem realmente é o Vufu. A energia espiritual da garota não está mais bloqueada. Ela está curada. Shan ordena que seu guarda baixe a arma. Ele admite que foi rude. Vufu prova ser inegavelmente capaz e misterioso. O homem mais velho quer saber quem o homem ensina. O protagonista lembra que em sua vida passada, quando estava queimando, a professora veio salvá-lo. O menino revela que seu professor ainda não veio à Terra. O velho ficou surpreso. Ele respondeu que Vufu não poderia falar se não quisesse. A garota assume que ele é um alienígena. Como prometido, Shan deu a ele a chave da casa. Ele acrescentou que Vufu poderia contar com sua ajuda caso tivesse algum problema, já que ele ainda tinha conexões na cidade de Yunhai. Xing gosta muito da casa e não quer sair. Ela pede ao pai que dê ao menino algum outro tipo de presente. O pai pede à filha que não se comporte como uma criança. Vufu diz que está aqui apenas para cultivo e que a família pode ficar aqui se quiser. Wang Mang está sentado em um banco de parque. Ele olha para as garotas bonitas, mas elas o notam e vão embora. O cara está um pouco chateado porque o amigo está atrasado. Talvez ele tenha se perdido. Wang Meng viu Charra. Era o cachorro do amigo dele. O cachorro arrancou algumas coisas caras das mãos da mulher. Vufu pediu desculpas e se ofereceu para pagar pelo que seu animal de estimação havia quebrado. A menina disse que mesmo que vendesse, não seria suficiente. Os colegas acrescentaram que o protagonista tinha um amigo em Tian e que não se importaria com o pequeno gasto. As pessoas começaram a julgá-lo como um homem rico que se comporta como bem entende. A garota acha que ele está realmente fingindo ser legal. Men pediu desculpas às meninas novamente. Vufu
Fu estendeu o dinheiro e perguntou se era suficiente. Seus colegas de classe não podiam acreditar no que viam. Li Men mal pode esperar para ver como seu ex vive sem dinheiro, um pobre escória copiando os outros e apenas fingindo ser legal. Ela se aproximou de Fu e perguntou o que ele estava fazendo. Seu novo namorado faria se arrepender. Muitas nuvens estavam se acumulando no céu. O ônibus só chegaria amanhã de manhã e os meninos não sabiam onde esperar a chuva passar. Men ligou para o namorado para vir buscá-la. Ele prometeu voltar mais tarde. Fu disse que tinha uma casa em Tianfu e se oferece para protegê-los da chuva. Ninguém acreditou nele. Wang Men perguntou se era verdade. O homem respondeu que acabou de receber, e eles poderiam ir para lá. Um cara L se ofereceu para ir ver se era verdade. A turma foi até o portão da casa. A garota viu os guardas, e disse que Fu estava prestes a ficar envergonhado. Os meninos pensaram que ele continuaria a se esgueirar. Eles tinham certeza de que era melhor considerar a opção de voltar para casa e torcer para que Fu não pensasse em mais nada. Wang Men sugeriu que voltassem. O guarda dirigiu-se ao protagonista como Sr. Wu. Todos foram baleados porque pensaram que era impossível. Os colegas entraram no pátio. Wang Men achou que a mansão era um bom lugar para pegar garotas. Fu convidou todos para entrar. Ninguém esperava que isso fosse verdade. Quando Men conheceu o personagem principal, ele era um desperdício fedorento. Ela não tinha ideia de que o cara poderia esconder uma mansão tão grande. Fu disse ao guarda que todas essas pessoas eram seus amigos, exceto a garota de cabelo ruivo. Então ela foi colocada para fora da mansão. Lee reclama com o atual namorado e pede que ele acabe com o ex-namorado. Howie já elaborou um plano. O cara quer vingança pelo Fu ter ousado acertá-lo no rosto. Os colegas queriam ser fotografados em uma mansão tão luxuosa o mais rápido possível. Um menino sugeriu que era a mansão das irmãs mais velhas do terceiro ano de Suxing. Os colegas perguntaram à menina que estava no primeiro andar quem era o dono da mansão, mas ela ficou em silêncio. Alguém disse que ela parecia uma gerente de hotel sexy. Wang Men se perguntou como seu amigo poderia ter escondido a mansão com tanto cuidado. Já é tarde. Fu diz a seus convidados para escolherem um quarto e descansarem um pouco. A garota acha que o Fu pode ser expulso daqui e se adormecer. Ela não sabe como o pobre conseguiu comprar a mansão. Ela tem certeza de que a casa pertence a Sui Xing. Fu concordou que a casa pertencia à família Sioux, mas agora é dele. Os colegas acham que deveriam pedir permissão ao verdadeiro dono para ficar na mansão. Eles querem pedir permissão à irmã mais velha de Xing. O protagonista gentilmente permitiu que eles ficassem nesta casa e eles não deveriam tornar a situação desconfortável. O menino disse que se eles não quisessem ficar, poderiam ir embora. Wang Men lhes mostraria onde ficava a saída. As meninas ficaram irritadas porque a irmã mais velha não disse nada. Elas não entendiam quem o colega pensava que ele era. Na opinião deles, ele gostava de bancar o cara legal. Finalmente, a irmã mais velha virou-se para os meninos. Xing gritou para a menina que ela precisava descer. Ela começou a dar desculpas, dizendo que foi Fu quem ligou para ela. Xing esclareceu que não foi o cara que disse a ela para sair. A senhora confirmou que esta era a mansão do Fu, e que as pessoas que ele disse para sair deveriam ir embora. Eles ficaram chocados novamente. A garota se ofereceu para acompanhá-los até a saída. Todos, exceto Wang Men, deixaram Xing. Xing não conseguia dormir por causa do barulho feito pelos convidados do Fu. Wang Men achava que seu amigo estava namorando uma gostosa rica. A energia do Fu havia entrado no estágio intermediário do reino Qi. Ele levou 3 anos para alcançar o reino Xi em sua vida anterior. Ele não esperava que levasse apenas alguns dias para atingir o estágio intermediário e chamou seu mestre. Acenda a espada estrela manifestada. O menino pensou que seu cachorro havia encontrado algo. Char encontrou o punho da espada estelar em sua vida anterior. Fu olhou através de muitas estrelas apenas para criar uma única espada estelar. Ele não achava que seria capaz de ver a lâmina após seu renascimento. O menino ficou feliz ao ver a espada retornar, a verdadeira espada estelar. Ele havia criado que estava voltando, rindo ameaçadoramente, pois depois que ele terminasse a espada estelar, seus inimigos estariam esperando que ele partisse. Não faz absolutamente nenhuma diferença se você alcançou a perfeição nas artes marciais ou se foi ordenado no céu. Ele vai destruir a todos. O presidente do clube de artes marciais voltou para a sala de aula. Ela
Ela já havia descansado o suficiente. Era hora de voltar. Este é Xing. Ela perguntou às meninas se alguma delas conheciam Wufu. Wufu é um estudante transferido do primeiro ano. Ele também insultou Tian no momento em que ele foi cercado por pessoas do lado de fora do portão da escola. Parecia que era hora de ele partir. Xing disse que não o conhecia. Ela acha que ele deveria ir de base. Wufu estava cercado por alguns caras grandes. Um deles é Tian. Wufu diz para eles se apressarem e começarem a lutar, pois ele terá uma aula. Os caras atacaram o protagonista, mas ele se defendeu com sucesso. Wufu pensou que como contrataria alguém que realmente soubesse lutar, mas acabou sendo um bando de fracos. O irmão Bill achou que dar um soco na cara do segundo jovem mestre da família não seria tão fácil. Os dois meninos pegam o irmão do protagonista. Bill está confiante de que ninguém ousaria se opor a ele. Cha a defende desesperadamente. Ela morde a perna do grandalhão. Ele a joga de lado e promete que seu mestre passará o resto da vida na cama. Xing pediu para as meninas chamarem uma ambulância para os bandidos porque a verdade é que Wufu não é pirralho. O menino começou a se libertar das garras dos bandidos. O irmão Bill acha que ainda está tentando bancar o durão. Wufu dispersou os bandidos em diferentes direções. O grandalhão tentou acertar o cara, mas foi revidado. Outros bandidos correram para ajudá-lo, mas sofreram o mesmo destino. Os membros da gangue não entendem como o cara pode ser considerado uma escória, já que ele se parece mais com o submundo. Wufu ordena que os meninos busquem o irmão Bill e segue aquele que tenta se desculpar dizendo que é o dia do casamento da avó. Uma garota corre para o clube de artes marciais e relata que Wufu não levou o irmão Bill para conhecer Tian. Xing acha que a família deveria orar para que a gangue Taeyeon possa retornar à escola Yuan Hai em breve. Josen fica surpreso que seu amigo tenha contratado Tian para acabar com Wufu. Ele está convencido de que a vida do protagonista realmente acabou. Li Men acha que de agora em diante não haverá mais estudantes chamados Wufu na Universidade Yunhai. Segundo eles, pessoas como ele não merecem oração quando se vão. De repente a porta se abre, e Wufu aparece carregando o cara. Ele pergunta se os jovens estão procurando por ele ou pela gravata de seu amigo. Como não entende? Embora isso seja possível, os meninos não gostaram do fato do calouro não ter batido antes de entrar. Eles ficaram indignados porque Wufu ignorou os alunos mais velhos. Os meninos pediram para ele descer. Eles avisaram que não dirão isso 2 vezes. Os meninos levam um soco na cara por dizerem isso. Wufu explica que não tem nada a ver com eles, então eles deveriam ficar fora disso. Os alunos ficaram surpresos com a arrogância desse calouro. Inesperadamente, ele se tornou um bom lutador. O prota pediu a Xing para cuidar de seu cachorro. A garota não ficou muito feliz com tal tarefa. Rosen disse que o protagonista deveria ter cuidado. Afinal, eles estão na escola. Ele pensou que Wufu estava com medo. O protagonista sugeriu que Josen se escondesse antes que ele próprio ficasse com raiva. Os idosos decidiram lutar. Eles pegaram cadeiras e balançaram. Se o ataque tiver sucesso, o protagonista avisa Joe-san que se ele não quer ir de base, deve ir embora agora. O capitão do time de basquete promete vingança. Men pergunta ao ex o que ele pretende fazer. Ela acha que o Wufu não deveria ser arrogante por sua falta de poder. Ele repete que a posição de sua família em Yunhai é muito elevada, mas o protagonista não quer ouvir esse discurso retórico e o ignora. Wufu aceita a vingança de Men como bem entende e pede que ela não traga o bandido com ela da próxima vez. Xing está confiante de que Wufu não será capaz de derrotar. Tian tem um irmão mais velho, a gangue Tian. Ela acha que o protagonista está em apuros. O menino disse que ainda não se sabe quem está em apuros. Taeyeon pede a seu pai para ajudá-lo a acabar com Wufu. Taeyeon já sabe o que aconteceu e retornará para Yunhai em breve. O pai quer conhecer Wufu pessoalmente, pois não há ninguém em Yunhai que ousasse destruir a reputação de sua família. Ele pediu ao filho que descansasse em paz em sua cama de hospital. Um homem entra na sala e relata que Wufu acabou de chegar. Ele promete que em poucos dias fará ele desaparecer. Wang Men entra no quarto do protagonista e informa que o problema chegou. O filho de Joe trouxe pessoas do comitê disciplinar. Seu tio é o chefe do comitê de disciplina. Ele se oferece para sair e se esconder deles. Joe-san e seu tio estão parados na porta. O homem acusou Wufu de conspirar com estranhos para intimidar seus colegas de classe, colocando um cachorro no dormitório. Ele sugeriu que o menino tinha o hobby de quebrar as regras. Wang Men contou aos meninos que na verdade foi Tian que o chamou. Joe-san disse ao cara para calar a boca porque ninguém estava pedindo sua opinião. O herói percebe que é inútil conversar com eles, pois eles acreditam que só o dinheiro tem poder, então Wufu decide espancar os convidados indesejados. O tio
tio de Joe-san não tem um tostão. Seu sobrinho implora que Vufu seja honesto, mas o protagonista insiste que eles vão embora e se oferece para ajudar. O tio promete que denunciará a situação às autoridades escolares e que o aluno será severamente punido, deixando o sobrinho com Ufo. O tio foge do local. Wang acha que eles foram longe demais. Ontem, 3 professores entraram na sala de aula. Um deles tinha um anúncio a fazer. Ele sabe que o aluno do primeiro ano violou as regras da escola, desrespeitou o professor e mandou o aluno Tian para uma cama de hospital. Rumores estão circulando por aí. Eles sabem quem chamou alguns bandidos para parar o Vufu, mas descobriu-se que foi Vufu quem o chutou. Após negociações da administração da escola, foi decidido expulsar Vufu da escola para que os outros não tivessem motivos para quebrar as regras. Os colegas perceberam quem começou o problema, mas ele não será punido. Como o tio de seu melhor amigo é o diretor disciplinar, Josen está confiante de que pode expulsar o protagonista da escola num piscar de olhos. A professora pergunta se Vufu tem algo a dizer em sua defesa. Daí, o menino responde que sim. Xing entrou na sala de aula, mas a professora pediu que ela fosse embora. A menina disse que desde que abriu o clube de artes marciais, ela assumiu a responsabilidade de proteger os alunos. Vufu foi um deles. Ela trouxe a biografia de Ji e disse a ela que os bandidos tinham vindo para espancar o Vufu e não para massacrar Tian. Xing disse a Josen que eles não tinham forças para derrotar Vufu e agora estavam tentando se vingar dele. Mas ela e seu clube de artes marciais discorda. O protagonista acha que suas ações são desnecessárias, mas ainda assim agradece a ajuda da garota. Xing apontou que se ela não tivesse trazido Tian, Vufu não teria sido capaz de provar sua inocência. O menino disse que era tão simples quanto 2 dedos numa órbita. Vufu aproveitou a transformação, mas foi interrompido por seu professor, que o lembrou que ele era da escola, e que se ele não parasse, ele chamaria a polícia. Josen afirma que Vufu não tem provas que provem sua inocência. Ele está preocupado com o fato de Xing ser um tesouro da escola. Se a família dela pressionar ela, o Vufu não se machucará. Ele se volta para o protagonista e o acusa de não ter um bom apoio e de querer se exibir. Mas Vufu acha que é um mal-entendido. Ele não ouviu o que Josen disse. Vufu tocou a cabeça de Josen com 2 dedos, e ele começou a gritar. Seu tio não conseguia entender o que havia acontecido com ele. Seus colegas não sabem por que o menino está gritando, diz Josen. Vufu fez isso com ele. O disciplinador fica indignado porque o aluno ousa machucar outras pessoas em sua presença. O protagonista pergunta se ele tem alguma prova de que foi ele. Xing percebeu o que aconteceu na liberação de energia. O filho de Do admitiu que estava errado. Vufu acha que um homem como Josen não é digno de seu nome. Josen implora para ser libertado. Vufu sugere que ele lhe conte a verdade. Josen confessa que foi ele quem disse aos alunos para destruir o Vufu. O diretor disciplinar afirma que o caso precisa ser investigado. Afinal, outras conclusões tiradas às pressas podem estar erradas. Xing espera que a diretora seja honesta e faça justiça aos membros de seu clube de artes marciais, que acaba de aceitar o Vufu. O diretor não sabe quando o personagem principal tiveram tempo de se tornar amigos da família Sioux. Ele prometeu à menina que o comitê disciplinar será justo e imparcial. Vufu não sabe quando conseguiu se tornar membro do clube de artes marciais. Xing acha que ele é ingrato porque ela fez isso para que o comitê disciplinar parasse de culpá-lo. Ela acrescentou que Sete na verdade tem muita influência em Yunyai, mas naquele momento Vufu saiu do escritório. A menina fica irritada porque o amigo pensa que pode resolver esse problema só porque tem algumas habilidades. O protagonista vai para seu quarto e não encontra colega de quarto. Wang Mei lhe envia uma mensagem informando que está consertando os sapatos. Vufu sugere que dê um passeio. Xing está tomando sol à beira da piscina. Ela vê o cachorro, o que significa que o Vufu está por perto. Ela quer pegar o pervertido. O cara perdeu seu cachorro de vista. Ele está procurando por ela em todos os lugares. Vufu se esquiva das facas que voam em sua direção. Ele não sabe quem o atacou. O estranho tem certeza de que é um mau presságio para o Vufu conhecê-lo, porque agora ele vai partir de qualquer maneira. Os meninos começam a brigar. O estranho fica surpreso ao ver Vufu bloqueando suas facas com as próprias mãos. Ele vê que seu oponente tem algum poder. Vufu diz que não encontrou um oponente digno desde seu renascimento e que encontrará sua vingança contra esse cara. O cara ficou indignado porque um cultivador no nível de medo do chefe ousou insultá-lo. O atacante acha que Vufu é muito ousado. O protagonista teme destruir seu oponente se ele revidar. Ele está jogando duro mesmo diante do seu fim. Vufu formou uma espécie de trapaça para atacar seu oponente. Este claramente não é
é o poder de um cultivador no nível da esfera Xi. Ele pergunta ao protagonista quem ele é, mas Wu-Fu acha que não vale a pena conhecer o estranho. Xing sabe que o Wu-Fu tem o poder de um estágio intermediário. Os chefes temem, mas ele pode lutar em um estágio superior. Principal medo que esse cara não seja fácil. O atacante do protagonista faz Xing refém, pensando que ela é namorada do protagonista. Wu-Fu explica que ela não é namorada dele, o que deixa Xing com raiva. Ela está indignada por ele não ter compaixão humana. Ela não está preocupada porque pode se defender. A especialista Xing está formando uma bola. Os membros de seu clube de artes marciais explodem no prédio. Estão preocupados que seu presidente esteja lá dentro. Um estranho implora a Xing que o poupe. Tudo o que a garota precisa fazer é mexer os dedos para tirar a vida dele. O que a faz rir é que o estranho decidiu tomá-la como refém. O estranho usa uma agulha envenenada em Xing. Atinge-a bem no pescoço e a menina cai. Vai para baixo. Wu-Fu usa sua bochecha de espada em retaliação e corta a garganta do estranho, apesar de seus pedidos de misericórdia. Xing não pode sobreviver sem um antídoto. Ela sussurra que não quer partir. O protagonista promete que ela não vai enquanto ele estiver aqui. Ele remove a agulha do pescoço dela. Ainda há algum veneno nele. A menina sente um calor e uma energia espiritual. Wu-Fu decide sugar o veneno. Neste ponto, os membros do clube de artes marciais entram na sala. Eles entendem mal a situação e dizem que estão de saída. A garota está bem. Agora agradeceu ao seu salvador. Wu-Fu acha que os agressores estavam atrás dele. Salvando Xing era seu dever e não há necessidade de agradecê-lo, mas a garota pede que ele seja mais corajoso. Men está no hospital com o namorado. Ela recebe um telefonema de Wu-Fu. Tian pede para ser colocado no Viva Voz, que exige que ele diga como se ajoelhar na frente dele na escola em 3 dias, e peça desculpas. Ele acrescenta que esta é sua última chance e desliga na cara de Xing. Xing ressalta que a família acha que pode fazer qualquer coisa porque tem irmão na gangue. Wu-Fu diz a ela para não se preocupar porque eles irão enfrentá-lo. Isso deixa a mulher furiosa porque alguma escória exige dele um pedido de desculpas. Seu pai lhe garante que Tangon estará de volta à cidade em 2 dias para acabar com Wu-Fu. Wang Men e Wu-Fu estão em seu quarto. Um clube de karatê invade seu quarto. O colega de quarto do protagonista pensou que seu amigo iria machucá-los, mas Wu-Fu nem sabe quem eles são. Os meninos dizem que o presidente pediu que lhe ensinassem uma lição. Eles sabem que Wu-Fu machucou a família do seu presidente. Enquanto o chefe deles descansa no hospital, o cara do clube fica no comando. Eles acham que Wu-Fu não tem o direito de nomear seu presidente. Tangao é outra pilha de lixo. Wang Men diz ao amigo para ter cuidado. Essas pessoas não merecem ser chamadas de ameaça. Wu-Fu é muito arrogante e os membros do clube de karatê querem mandá-lo para o hospital. O protagonista diz aos seus adversários que se quiserem mandá-lo para o hospital, devem pelo menos intervir. Os dois caras se atacam. Wu-Fu acha que eles estão agindo precipitadamente. Drácula assume o cargo de vice-presidente do clube de karatê. Ele também é um cultivador. Wu-Fu sente que seu oponente tem algumas habilidades, mas ainda se acha mais forte e o empurra para a saída. Xing aparece. Ela chuta com o pé o presidente temporário do clube de karatê nas costas. O cara não estava esperando essa reviravolta. Ela perguntou se o homem havia recebido permissão para intimidar os membros do clube. O cara disse a ela para ficar fora disso. Xing presumiu que era sobre o retorno de ele estar no clube de artes marciais e está sempre pronto para lutar, disse o cara do karatê. E esse lixo é lixo. Ele ficou indignado porque Wu-Fu estava escondido atrás da saia de uma mulher. O cara se oferece para lutar cara a cara. Wang Men pede ao amigo que não seja bobo e não se deixe provocar. Xing avisa que o oponente de Wu-Fu está em um nível superior e pede que ele não seja imprudente. Vendo isso, o protagonista concorda em uma luta. O chefe do clube de karatê acha que ele é estúpido. Eles concordaram em se encontrar no estádio à tarde. Os amigos jogadores de karatê desejam boa sorte ao presidente. O protagonista diz ao vizinho que concordou porque é divertido. Xing sabe que Chung e Shout são muito maldosos e pede a Wu-Fu que não vá ao encontro. A garota diz que se ele perder não poderá desonrar o nome do clube de artes marciais. O protagonista não se lembra de quando ingressou no clube. Xing explica que ele está no clube porque ela disse. Sua amiga sugeriu que isso era muito infantil e Xing diz que seu clube sempre se comunicou na linguagem do poder. Shahada também pratica artes marciais. Agora Wang Men estava chateado porque o cachorro era mais importante do que ele. Tian e membros do clube de karatê se reuniram no estádio da escola. Gavin fará as agulhas que sobraram da última vez. Eles serão usados para destruir Wu-Fu. Hao tem que ver a partida com seus próprios olhos. Seu amigo
amigo está animado por poder derrotar facilmente o protagonista com essas agulhas. A empresa está esperando pelo Vufu há meia hora e ele ainda está desaparecido. Supõe-se que ele tenha fugido. Os membros do clube de karatê sugeriram que chamassem algumas pessoas para quebrar facilmente o protagonista. Tin explica que não estaria em cadeira de rodas se ela existisse. Vufu e Xing chegam ao estádio. O protagonista lembra que espera um pedido de desculpas de Tian Ovel. O cara responde que não está esperando. Ele está indignado porque qualquer cultivador ousaria se gabar diante dele. Ele forma uma bola. A garota pergunta a Vufu. Ela avisa ao menino que se ele não conseguir vencer, ele deve aceitar a derrota. Vufu pede que ela cuide de seu cachorro. Yuan Shao tem certeza de que seu oponente não sairá daqui vivo. Ele ataca com agulhas venenosas. Yuan sabe que uma bola de chi lhe permite condensar as armas formadas, mas não completamente. Wu usa sua espada estelar e destrói seu oponente. Todo mundo que veio assistir não consegue acreditar, e os membros do clube de karatê fogem. Tian pede à namorada que o tire daqui rapidamente, mas o protagonista não a deixa. Como não esperava que seu oponente fosse tão forte, ele admite sua culpa e pede desculpas a Vufu. Tian implora por misericórdia e promete não causar mais problemas. O homem diz que perdeu a chance de perdoar e agora é tarde para pedir desculpas. Olhos. Vufu com uma agulha envenenada aplica em Tian, que pede um antídoto, mas ninguém preparou um. Men diz que o namorado dela nunca teve tempo de negociar com o ex dela. Ela acredita que mesmo se Tian estivesse vivo, ele seria inútil. A garota perguntou a Vufu se ele queria fazer o mesmo com ela, mas o homem respondeu que ela só poderia ficar desesperada se estivesse viva. Dado o ódio de Vufu por sua vida passada, ela pagará o dobro. O professor dá ao aluno um dos 3 grandes tesouros da jovem facção. É parte espada, mas é incrivelmente afiada. O menino diz que só através da vingança poderá encontrar a paz. Ele vê isso como um treinamento no mundo exterior. O professor defende destruir pessoas olho por olho, e pede que ele retorne mais cedo. Men está convencida de que é melhor partir e acabar com esse sofrimento do que ser humilhado mesmo depois do fim. Ela não vai perdoar o ex-namorado. Ela passou por Tian. Desde que seu irmão mais novo se foi recentemente, a garota deve sua queda a Vufu. O herói tomou banho e está pensando sobre romper a esfera Chi. Em sua vida anterior, seu professor fez uma pílula de espírito misto para ajudá-lo a passar para a próxima nível. Ele pode não ter uma pílula de espírito misto em sua vida atual, mas com a ajuda de sua nutritiva espada Chi, ele não tem problema em quebrar. Do lado de fora da porta do banheiro, o menino ouve uma voz de mulher lhe dizendo para não lamber. Ele não sabe quem é. A menina pede a Charra que pare de lambê-la. Ela oferece a Vufu para sentar na cama ao lado dela, mas já era a cama do protagonista. A menina fica irritada porque já tomou a iniciativa de encontrá-lo. Ela pede um pouco mais de entusiasmo. Vufu não sabe o que ela quer dele. A garota quer testar sua força, mas ele não reage. O protagonista pede que ele faça isso. A garota percebe que as espadas de Vufu estão completamente silenciosas. Ela não poderia tê-los notado, embora o menino estivesse usado logo no início. Vufu atingiu o auge de sua descoberta. O uso da bola de Chi o levou ao limite. Parece que o avanço já aconteceu. A menina acha que os dormitórios têm pouca energia espiritual. Não é o melhor lugar para uma descoberta. Vufu tem certeza de que não teria que invadir os dormitórios se a inspeção dela não tivesse arruinado seu plano original. Ela é a representante do conselho estudantil. Se o aluno fizer barulho no dormitório, ela é obrigada a vir descobrir. Tudo que a garota pergunta ao protagonista se ele preparou os comprimidos. Ela está surpresa que ele não tenha preparado nada para um caso tão importante. Vufu acha que não precisa. Ele absorve toda a energia espiritual em um raio de 16 quilômetros. Ela tem certeza de que os cultivadores no nível da esfera Chi não podem fazer isso. Vufu rompe a irmã mais velha Sui é seguida por outros estudantes através do povo. Wang Men estava entre eles. De repente, as portas se abriram e Vufu viu o que havia atrás delas. Wang Men elogiou seu amigo pelo bom trabalho. Ela pediu que ele trouxesse algumas roupas para ela. Na casa da família Siux, todos esperavam por Vufu, mas ele já estava atrasado. Tio Chung achou o menino arrogante, embora esteja apenas na fase de formar uma bola de Chi. Mas a menina provocou o tio, dizendo que a amiga dela era mais forte que ele. O avô lembrou-lhe que o menino salvou a vida de Xing 2 vezes e que eles iriam esperar ele o dia todo. Enquanto isso, Vufu caminhava em sua direção pela floresta. Char estava com ele. Ele sabe que 2 caras estão seguindo. Ele não entende porque ainda não se mostraram. Os 2 rapazes disseram ao protagonista que como ele estava apenas na fase da esfera principal, seria mais lógico
médico ir a um lugar lotado para pedir ajuda. No entanto, ele os conduziu para a floresta. O menino disse que já estava na fase de morfose da miotomia. Eles foram enviados por Etienne para vingar a partida de seu filho mais novo. Ele só pediu que investigassem, mas seria melhor se o trouxessem. Xing acha muito estranho que o amigo ainda não tenha chegado. O cachorro de Sha invade a casa. A menina perguntou ao cachorro onde estava seu dono. Sha agarrou-a pela manga e puxou-a para seu mestre. Ele claramente queria que a garota o seguisse. Parecia que Vufu estava com problemas naquele momento. O menino estava brigando com 2 lutadores na floresta. Os meninos ficam surpresos que Vufu tenha chegado ao estágio de metamorfose. Seus oponentes ainda não sabem muito sobre ele. Xing tem certeza de que seu amigo está em perigo porque ele está lutando contra 2 cultivadores em estágio de metamorfose. Ela quer ajudar, mas o vovô a impede porque Vufu ultrapassou o estágio da esfera. Vovô pode sentir a energia poderosa da espada quebrada de Vufu acima. A cabeça do protagonista é um verdadeiro punho de espada. Parece que o cara está olhando para baixo novamente. Outro lote de lixo foi enviado para ele. As informações dos atacantes estavam erradas. O objeto de transformação do Vufu parece um pouco com um tesouro. O protagonista não deixa seu oponente ir a lugar nenhum. Ele o destrói com um golpe. Sha corre para seu mestre. Xing decide envergonhar o terceiro irmão, que se gaba de poder derrotar 10 deles, mas não tem vergonha nenhuma ao perceber que a lua está redonda hoje. Sha comeu a pedra espiritual do cadáver. A pedra virou um lanche que contém muita energia. O menino está feliz porque seu cachorro comeu a pedra. Isso fez com que os dentes de Sha mudassem. Eles tornaram-se mais afiados. Um carro preto parou em frente à casa da família Sioux hoje. Os 2 meninos deveriam descobrir as habilidades de Vufu e reportar, mas já havia demorado muito. Ele está preocupado que 3 homens saiam do carro. Eles gritam e mandam Vufu sair porque ele tirou a vida de pessoas. O menino não esperava encontrar Mestre Sujan. Tin espera que seus homens tenham acabado com Vufu, embora ele ainda tenha um pouco de pele. Li Men decide que é seguro presumir que seu ex-namorado foi de base. O protagonista se aproxima e pergunta se é ele que procuram. Os amigos de Taeyong têm muito poder. Vufu não é inimigo deles. Taeyong acredita que sua família ajudou Vufu a eliminar seus homens. O homem culpa a família. Eles espancaram John, mas foi Vufu quem cometeu o crime, e a família Sioux não teve nada a ver com isso. Sujan acha que tais declarações são insolentes. Taeyong se foi. Ele diz ao menino para ter cuidado com suas palavras. Sua família é dona do mar há muitos anos. Alguém deveria ensinar Taeyong a fazer isso. Banners, processos. Família não permitirá que estranhos invadam suas terras e aniquilem pessoas inocentes. Vufu agradece a gentileza deles, mas desta vez ele quer resolver o problema com suas próprias mãos. Ele joga os corpos dos 2 homens em Tiangang, o que o deixa muito irritado. O protagonista diz que se Tiangang quiser vingança, ele deve primeiro ter certeza de que tem força suficiente. Mestre Sujan vê a poderosa espada de Vufu. A força da família Sioux não pode ser subestimada, pois tal peso é meio mestre. Em poucos dias o protagonista alcançou esta posição. Taeyong foi embora e decidiu recuar hoje. Taeyong promete acabar com Vufu. Men nem consegue imaginar que tipo de habilidade tem para que a família Sioux o tenha enfrentado. Tian sugere esperar que ele saia para acabar com ele. O irmão de Xing contorna o protagonista e tenta estabelecer um relacionamento com ele. Ele pede a Vufu uma namorada, que ele não consegue encontrar. Ele pergunta quando o mestre dos caras vai voltar. O protagonista responde que fez uma viagem ao mar de nuvens. O homem se achava um jovem simples e não esperava um apoio tão forte. Ele quer levar esse relacionamento para o próximo nível. Talvez o velho o recompense por sua ajuda. Vovô ouviu falar de Xing e Vufu vão para a mesma escola. Wangman estava dormindo e sonhando. De repente, o cansaço desaparece e uns caras entram em seu quarto. Eles querem se vingar do Vufu pelo fim de Tian. Depois de conhecer a família Sioux, o protagonista precisa voltar para a escola. O pai de Xing quer dar-lhe um presente por salvar sua filha, ou seja, pílulas de espírito divino. Essas pílulas são úteis no estágio místico. O menino acha que é muito cedo para entregá-los ao Vufu, mas o avô não pergunta o que fazer ou como agradecer por salvar sua única neta. Essas pílulas são muito caras. Xing diz que eles não estão lhe dando este presente para que ele possa usá-lo imediatamente. Vufu possui métodos de desenvolvimento. O menino diz que não há necessidade deles. Ele pede ao pai de Xing para ajudá-lo a encontrar as partes de sua espada. A garota pensa que as pílulas do espírito divino são muito mais fortes do que a espada quebrada. O poder da espada prova o contrário. Mestre Sujan acredita que o poder da espada
espada é comparável aos artefatos usados pelos cultivadores no estágio místico. Wu-Fu não mostra nenhum sinal de medo em seu encontro com o Karateon. O homem perguntou se a espada era o tesoureiro do mestre do protagonista. O menino explicou que não era deste mundo. O avô veria o que poderia ser feito. Wu-Fu agradeceu à família Sioux e saiu no ponto de ônibus. Joe Sun conheceu 3 rapazes de outra universidade. Eles eram membros do clube de basquete que derrotou o clube de basquete da Universidade Yunhai. Se ganhassem desta vez, Joe Sun deveria se ajoelhar para cumprimentá-lo. Joe Sun decide contar a eles que eles têm algumas primárias muito fortes aludindo à passagem do Wu-Fu, mas os meninos acham que a Universidade Yunhai não é páreo para eles. Joe implora Wu-Fu que as diga. Ele leva um soco na cara. Ele fica pedindo ajuda ao protagonista e não entende por que não quer lutar. Os caras pensam isso. Todos os estudantes de Yunhai não são nada, e durante a troca de cultivadores, a Universidade Yunhai é a sua derrota. Agora eles pedem a Wu-Fu que lhes mostre o caminho, mas por causa dos insultos, o cara decide puni-los. Ele pede que falem educadamente e não recorram à violência. O oponente do protagonista acaba sendo o herdeiro da família mais velha, o feroz Punho do Tigre. Seus amigos pediram que ele fosse discreto e não destruísse Wu-Fu. O protagonista diz a ele que não são rivais e que o menino deve ir embora enquanto ainda tem chance. Os alunos não achavam que a Universidade Yunhai tivesse produzido ninguém com poder Punho de Tigre. Ele prometeu punir Wu-Fu por bancar o durão na frente dele. O presidente do conselho escolar chegou ao local. Ela ficou chocada com o fato de Wu-Fu ter conseguido derrotar o adversário mais difícil da faculdade. Os alunos achavam que o protagonista era da diretoria da escola, mas não era. O menino revelou que era membro de um clube de artes marciais. Os membros do conselho estudantil são sempre os alunos mais fortes da escola, e a garota nunca tinha ouvido falar de clube de artes marciais. Ela disse ao presidente do conselho escolar de Yunhai que sua escola os estava desafiando. Eles esperavam que Wu-Fu participasse de uma troca de cultivadores. O cara realmente não queria, mas a garota disse para eles limparam a bagunça deixada pelo cara que compareceu. É apenas um pequeno preço a pagar por ajudar agora. Porque ninguém o estava intimidando na escola. A garota disse que eles tinham que se encontrar na sala de reuniões do conselho estudantil. Não esperava que o primeiro ano fosse tão forte. Ele só havia quebrado alguns anos atrás, mas ele já havia vencido o primeiro Punho de Tigre do Shuri College, que já estava nesse estágio de desenvolvimento há muito tempo. A Universidade Yunhai tem chance de vencer desta vez, já que nunca venceu uma determinada faculdade no programa de intercâmbio que possui. É menos constrangedor para eles perder um membro das faculdades. O conselho estudantil é contra a entrada do primeiro ano na competição. A garota diz que os membros semelhantes são estudantes fortes de Yunhai e se perderem novamente, ela não se importará de expulsar todos eles. A menina lembra ao protagonista que o intercâmbio começa ao meio-dia e pede para ele não se atrasar. Ela revela que existem oponentes muito mais fortes no colégio, e pede que eles sejam julgados por seus méritos. Um membro do conselho estudantil pede a Wu-Fu para não ser arrogante e o insulta. Ele é espancado. O presidente está esperançoso de que a Universidade Yunhai vença desta vez. O louco entrou na sala e viu um vizinho jogando lixo. Ele imediatamente percebeu que sua partida havia chegado. Wang não quer que seu vizinho interceda em seu favor porque ele é muito forte. Wu-Fu promete que Tiangon irá pedir desculpas pessoalmente a ele. Hoje é o início da competição de troca de cultivadores. Os alunos esperam vencer desta vez. Eles acham muito arriscado usar o primeiro ano para lutar contra o adversário mais difícil. O presidente Liu está confiante de que o candidato é muito forte desta vez. Um número do conselho estudantil permite que o primeiro mandatário represente sua faculdade, mas outro sugere que ele vença. Todos os oponentes do College sozinhos. Esse cara decide brigar com Wu-Fu para impedi-lo de participar do programa de intercâmbio. O protagonista não tem muita vontade de participar da competição. Ele é forçado a fazer isso pelo presidente do conselho estudantil. Bill Guy ataca a primeira corrida, mas se diverte bastante. Agora ele duvida que seja o recém-chegado porque o Wu-Fu é muito forte. Shinji se aproxima do grupo de competidores. Ela pensou que a competição já havia começado. Ela é uma cultivadora
cultivadora no estágio final da formação. Taeyeon se aproxima do grupo de estudantes. Ele é um cultivador de nível místico. Ele não esperava encontrar Wufu aqui. Wang Min fica entre eles. Quem não quer que seu amigo defenda? Como a concorrência é mais importante agora, o protagonista diz que não importa se Tiangang teria vindo aqui ou não. O resultado é o mesmo. Por causa de seus reflexos, Wufu quer vingar seu amigo. Mas o que a Gang Tian deveria fazer se seu irmão fosse de base? Ele quer que o Wufu pague com a vida. O protagonista acredita que Tian merecia perder a vida e quando seu irmão mais velho quer vingança, ele está sempre pronto. Não foi o Wang Min quem acabou com seu irmão. Foi o Wufu. Tian não acha que um fraco como Wang Min mereça desculpas. Ele pergunta ao gordo se ele ousa aceitar suas desculpas. Tian conseguiu o grande tesouro da facção Jonjin. Ele pensou que poderia assustar Wufu com isso. O herói, desde este fragmento, durante seu primeiro encontro com Tian desapareceu. O tesouro se torna mais agressivo. É muito difícil. O fragmento do troll escapa das mãos de Tian e voa direto para a espada de Wufu. É a peça dele. Os meninos continuam a lutar, mas são parados pelo presidente Li. Wufu acha que deve ser paciente e esperar o momento certo para se vingar. Tiangang está interessado na espada que pode consumir um dos 3 grandes tesouros. Ele quer colocar as mãos nele. Os alunos do Shuri College se surpreendem com a presença de adversários tão fortes. Na Universidade Yunhai, eles estão especialmente preocupados com a gangue haitiana, que chegou ao reino Xi há um ano. Este ano será mais difícil lidar com a Universidade Yunhai. Sha está cavando algo no chão, mas Wang Min o impede. Estamos chegando na fase de formação de esfera e já tentando entrar em confronto com Tiangong, que já está nesta fase há algum tempo. Além disso, os meninos ainda não entraram na competição. Tian pensa que o tesouro é dele e o quer de volta, mas Wufu não fez nada. O próprio Sha retornou ao seu proprietário original. Esses fragmentos pertencem à facção Yinjong há 3 anos. Tian tem certeza de que isso é apenas uma desculpa. Ele começa a atacar Wufu, mas tropeça e cai. Os alunos ao seu redor riem. Taeyeon foi embora e ordena que Wang Min vá embora se ele não quiser partir. Wufu garante à gangue de Taeyeon que a gangue de Taeyeon quem deve partir se ele conseguir todos os pedaços do orbe será mais forte. Ele sente que é seu dever tirar a espada do protagonista. O presidente Liu pede-lhes que deixem de lado os seus rancores e parem de lutar. Ela insiste que seus universitários não deveriam zombar deles, já que o atrito interno não pode ser mais importante do que a competição de intercâmbio. Os estudantes não esperavam uma disputa interna na universidade. Eles acham que ele não é tão poderoso. Eles não entendem quem é o Wufu e por que ele é tão poderoso. Ele é apenas um iniciante. Parece-lhes que o cara ainda nem usou toda a sua força durante uma briga entre o protagonista e Tian. Este último consegue arrancar a espada das mãos de Wufu. Agora pertence a ele. O cara acha que o protagonista não é nada sem a espada. A espada está nas mãos de Tian, mas depois de alguns segundos, foi para as mãos de Wufu por vontade própria, porque ela estava armazenada em seu corpo o tempo todo e ninguém seria capaz de tirá-la. Os alunos da sua faculdade não acreditavam que fosse primitivo. A garota disse que Wufu foi espancado por Tian e enviado ao hospital há 2 meses por causa de problemas pessoais. Se Tian é irmão de John, então Wufu deve ser um homem comum. Acontece que o protagonista ficou muito forte em 2 meses, ou sempre escondeu sua força. O protagonista tem um segredo. Wufu usa a técnica da espada estelar. Os estudantes que estão ao lado dele parecem pensar que ele acabou de avançar para a formação da esfera. Eles não entendem como esse cara foi capaz de derrotar o cultivador do estágio místico tão facilmente. Tiangong admitiu que seu oponente era mais forte. Parece-lhe que Wufu está usando sua técnica secreta. Nunca esquecerá sua injustiça e certamente se vingará. Wang Min fica emocionado ao ver seu amigo derrotar Tiangang. O estudante acha que Wufu confia demais em sua espada. O menino avisa que sempre haverá brigas durante as trocas de cultivo. Wufu lutará no lugar de Taeyeon, que acabou de escapar da faculdade. Não acha que o protagonista seja invulnerável, pois só recentemente atingiu o estado de formação de esfera. Eles acreditam que mesmo com essa espada, ele não conseguirá derrotar seu chefe. Wufu não quer perder tempo conversando e sugere que todos ataquem juntos. O capitão do time universitário acha que pode fazer o protagonista se arrepender de suas palavras. Ele lhe dá uma última chance de se desculpar. Wufu não deve pensar que pode vencer só porque tem uma espada. O presidente Liu diz que se ele tivesse dado a tacada inicial e tivesse vencido, eles teriam 60% de chance de vencer. Mas agora, se Wufu perder, ela irá devorá-lo. Xing acha errado fazer isso na frente de seus oponentes. A garota quer dar as boas-vindas a um bando de bandidos que não
não sabe quando parar. O menino acha que Xing tem ciúmes do presidente. A garota quer lutar contra esse aluno, mas no processo de ataque ela percebe que as defesas dele são muito fortes e é tarde demais para se esquivar. Ela é defendida por Wufu porque ele é seu oponente. A garota Xing pede ao seu salvador que tenha mais cuidado. O menino está confiante de que ninguém poderá penetrar na técnica de proteção divina de sua família, especialmente Wufu com uma faca de barbante. Ele sonha em espancar o protagonista. Wufu se levanta. A menos que o presidente do conselho estudantil já tenha admitido a derrota e pense que a universidade perderá novamente este ano, a técnica de defesa divina foi quebrada. Não há nada que possa bloquear a espada de Wufu, não importa onde seja no passado, presente ou futuro. Os alunos de certa escola perceberam que perderam, poderiam ceder à façanha, mas eles teriam que dar a pedra da alma a Wufu. Ele explicou que seu cachorro os amava muito. Charra correu para pegar algumas guloseimas. O menino descobriu a presença do tesouro em Tianfu quando o mestre Yuan pediu-lhe que encontrasse o dono da arma divina e lhe desse paz. O menino prometeu fazê-lo, mas na realidade achava que só ele era digno de usar a arma divina. O mestre disse-lhe que o seu tempo neste mundo foi como o vidro. Se ele nunca chegar ao tal, ele partirá. Men não entende como Wufu se tornou tão forte. Ele diz a ela que a garota escolherá o fim ao invés da vida. Tiangang diz a ela para ficar quieta. O menino não vai deixá-lo sozinho. Ele quer se contentar em ver o Wufu partir na sua frente. O homem não tem ideia de como funciona o passe. Ele decide pedir ao guarda para entrar na sala privada de Wufu. Ele tem que mostrar seu cartão de convite. Xiaolua recentemente rasgou este cartão. Infelizmente os guardas não aceitarão isso. Zhou logo estará por perto. Ele acha que Wufu é indigno de vir a tal lugar. Ele não acredita que o cachorro tenha rasgado a passagem. Wufu só pode passar se tiver um mapa intacto. O protagonista quer que Zhou-san o ajude, mas ele recusa. Ele não quer que o Wufu toque, especialmente em público. Wufu pede que ele lhe dê o cartão. A garota que acompanha a Josen não acha que ele consiga se comunicar com um lixo como Wufu. Ela vê o colar que gosta e pede ao escolhido que compre para ela. Josen dá a ela seu passaporte e pede a Wufu que o aceite. O herói agradece. O menino pensa que Wufu ficou ainda mais forte do que antes. Wufu chegou para o leilão. As espadas negociadas seriam leiloadas hoje. O pai de Xing o convidou para vir aqui para que o menino pudesse ver se a lâmina estava aqui. O homem pediu para deixar o problema da rivalidade para a família Sioux. Eles fariam o seu melhor. Wufu ficou muito grato por sua ajuda. Se for um fragmento de espada, o homem ensinará um pouco à família Sioux. Truques. O homem pensa que Wufu não sabe quanto vale o lote. O homem diz para ele ficar quieto. Wufu ouviu que seu pai está preso na área de Yangshen há muito tempo. Esses buracos são suficientes para fazê-lo voltar. O homem fica surpreso que Wufu saiba da condição de seu pai. O leilão começa. O protagonista está muito interessado no evento. O primeiro lote é um fantasma deslumbrante. O preço inicial é $500 mil. Os latidos Charra fazem Sui decidir comprá-lo para ela. Xing não acha que sua família precise de espíritos agora. Mesmo que esse espírito seja valioso, é inútil para ela. O pai dela diz que comprará tudo que o cachorro de Wufu quiser. A menina pensa que seu pai mudou. O leilão inclui um verdadeiro tovique espumante por 5 milhões, uma pesca por 3 milhões e um linchador Podaci por 2 milhões. Quase isso. Acabando, me pergunto qual será o último lote. Não importa para o homem, ele não pode pagar de qualquer maneira. O último lote será o mais caro. O fragmento da espada divina, exatamente aquele que o Wufu está procurando. Apareceu outro homem que procura o tesouro há 9 anos. Ele está pedindo alguém para ajudá-lo a comprar. É muito difícil conseguir alguém que pague por você. O cara não achava que encontraria alguém mais insolente que o Wufu. Um dos convidados do leilão acha que o cara está confuso. O desconhecido está pressionando muitos presentes. Ele quer fazer alguém pagar em troca de qualquer ajuda. Acontece que há um homem nas cinzas que está disposto a comprar o tesouro por 10 milhões. O homem promete conceder qualquer desejo mais tarde. O homem achou que seu poder merecia o tesouro e decidiu ajudá-lo. Wufu e a família Sioux sentiram um imenso poder. O pai de Xing não sabe quem é o homem misterioso. O protagonista diz que isso não importa porque a família Sioux não consegue lidar com ele. Wufu tem certeza de que o homem misterioso certamente lhe dará o fragmento. Sui pergunta se ele conhece Wufu. O homem respondeu que não, mas ele próprio conhece
conhece o estranho. O misterioso comprador que ajudou um homem desconhecido a adquirir um fragmento da espada divina acabou desaparecendo. Ele se contenta com a promessa de ajuda quando precisa. Ele quer aproveitar esta oportunidade para lutar contra o Wufu. Alguém bate na porta de Tangon. É o amigo dele que também quer ajudá-lo a se livrar do inimigo. Tangon não tem pressa. Ele quer se concentrar primeiro em pegar a espada e depois torturar Wufu. Men acha que seu ex vai de base desta vez. Devido ao consumo de pedras espirituais, os dentes de Sharraf estão se desenvolvendo bem. A presidente do conselho estudantil entra na sala do personagem principal. Ela também percebe que o cachorrinho cresceu. Wufu pede que ela conte o que há de errado com ele. A menina diz que simplesmente não consegue olhar para ele porque ele está sempre sozinho. Wufu a joga na cama, se aconchega nela e pede para ela não brincar com fogo, se ela não estiver pronta para se sentar. Ele sussurra em seu ouvido que isso pode ser perigoso. A garota o afasta e explica que o procura para jogar na Universidade Yunhai. Wufu não está interessado, não é importante para ele, pois seus rivais são muito fortes. Parece que a universidade nunca vai conseguir boas notas. Desta vez há apenas 10 concorrentes nesta competição. A garota pode perguntar a outra pessoa. Esta competição será muito mais difícil. Wufu pediu para gravá-lo, mas ele precisa fazer algo primeiro. É isso, pessoal. Se quiserem a parte 2, comenta aí nos comentários.